Senhor amado, também que neste momento que queremos parar para refletir à luz da Tua Palavra, que o nosso meditar, o nosso refletir seja também agradável ao Senhor e Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de agir em nossas mentes e corações. Abençoa-nos no falar e no ouvir. Em nome de Jesus, amém. A comunidade pode sentar. Iniciamos no domingo passado uma nossa conversa sobre maturidade cristã. E essa é uma conversa de longo prazo, por assim dizer, né? Ela é uma conversa para a vida toda. Por isso, sempre de novo, vira e mexe, a gente precisa tocar no tema. Deus deseja mais de nós, ou melhor, mais para nós, do que apenas nos salvar do inferno. Claro que essa perspectiva está dentro do plano da salvação. Nos resgatar da morte do inferno. Nos assegurar um céu, uma eternidade na sua presença santa para todo sempre. Mas é um pouco reducionista querer, digamos assim, apenas escapar do inferno, escapar do mal, escapar da morte. Deus quer mais do que isso, Ele quer nos reconciliar consigo mesmos por meio de Jesus Cristo. Ele quer nos restaurar à sua imagem e semelhança, a qual nós fomos criados e a qual devemos refletir nesse mundo como coroa da sua criação. E isso certamente passa por um processo que chamamos de santificação, de caminhada rumo à maturidade cristã. Falamos aqui domingo passado que Deus deseja nos libertar de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa vida voltada para o nosso umbigo. Onde o eu vem na frente de tudo, onde eu planeja tudo, onde eu controla tudo. Ele deseja nos libertar de nós mesmos para que possamos refletir a glória do Senhor em nosso viver diário. Não é necessário a gente ter sido uma pessoa possessa, por assim dizer, por algum espírito imundo, maligno, para sermos libertos da prisão centralizadora do eu. Algumas pessoas acham que essa libertação ocorre tão somente quando da nossa conversão, quando cremos e acolhemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas nós descobrimos que esta mudança, essa transformação de vida, não ocorre meramente como um passe de mágica, num estalar de dedos. Ela não cai como um pacote pronto no nosso colo. Algumas vezes, esta mudança, esta transformação de vida, claro, ela acontece lá no início, quando da nossa caminhada cristã, quando recorremos a Cristo, quando depositamos nossa confiança nele, quando o acolhemos como Salvador e Senhor. Porque, especialmente se você vem de um contexto muito tumultuado, né? Num contexto miserável, uma vida atribulada, e você conhece a Cristo, você é tomado por uma alegria jamais vista. Você tem novas perspectivas de vida, mas mesmo assim, isto faz parte de um processo de caminhada. O que a gente percebe que muitas vezes, ao longo do tempo, aqueles olhinhos que brilham por conhecer a Jesus, aquela alegria radiante, contagiante, parece que vai se amenizando. Clamamos então para que Deus continue a fazer a sua longa obra de milagre de transformação da nossa vida em nós, à semelhança de Jesus. Aliás, você já se imaginou semelhante a Jesus? Você já se imaginou assim? Agindo com a compaixão com que Jesus agia. Tendo a paciência, a longanimidade que o Senhor tem, tendo o discernimento que o Senhor tem para as decisões que precisamos tomar no dia a dia da vida.
sendo amável como o Senhor é, sendo submisso como o Senhor foi em todas as coisas ao plano do Pai, andando em obediência à sua vontade, como Jesus andou em obediência até a morte, morte de cruz. Um sonho inacessível? Eu creio que não. Você deseja isso? Eu desejo isso. Ser mais e mais parecido com Jesus. Aliás, Paulo se recomenda e diz: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. E então, devemos não apenas crer em Jesus, mas também devemos seguir a Cristo. Devemos andar com Ele, devemos permanecer nele, como Ele tantas vezes, repetidamente fala. Quem permanece em mim, eu permaneço nele. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, nós estaremos com vocês, o Pai e eu. E esta é uma jornada, como eu já disse, para toda a vida. A gente não passa meramente por um processo de conversão e está tudo pronto. Nós precisamos amadurecer na vida, assim como na vida física. Nós, se não crescermos, se não evoluirmos, e corporalmente, fisicamente falando, é porque tem algum problema, tem alguma coisa errada, que precisa ser verificada, tratada, corrigida, se possível. Uma jornada de discipulado nos é colocada, uma vida de aluno, de aprendiz de Jesus, uma vida de servo do Senhor. Aliás, Eugene Peterson colocou isso de uma forma extraordinária quando ele escreve a respeito do discipulado e chama isso de uma longa obediência na mesma direção. Uma longa obediência na mesma direção, na vontade do Pai, para a vida toda. Deus não nos salva pinçando-nos para fora deste mundo com os seus problemas. Deus não nos arranca para fora desse mundo. Aliás, Jesus, na sua oração sacerdotal, intercedeu pelos seus discípulos presentes e por aqueles que viriam, dizendo: Senhor Pai, eu não quero que os tires do mundo, para lá eu os envio, mas que os guardes no mundo. Então, nunca foi propósito de Deus nos isolar do mundo, nos separar do mundo. Na verdade, como já falamos aqui semana passada, nós somos sal da terra. E o lugar do sal é misturado à comida ou aquilo que deve ser preservado. Nós somos luz do mundo. Ele diz: é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ela é visível. E nós estamos no mundo de trevas, onde devemos radiar a luz de Cristo. Então Ele nos enviou o seu Filho amado, que nos convida a segui-lo. Mais do que isso, Jesus diz uma coisa super importante nesse sentido. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se queremos ter acesso ao céu, se queremos fugir do inferno, nós somos convidados a andar por um caminho, que é o próprio Cristo, o caminho estreito, o caminho da verdade. É o caminho que Ele mesmo é. Por isso os cristãos lá nos primórdios, logo foram chamados, designados de os do caminho. Aqueles que são do caminho, que são de Jesus. A nossa conversão é apenas o início da nova vida que vem do alto, que é dádiva de Deus. E ela não vem de modo instantâneo, como eu já disse. Ela passa por um processo, sim. Quando colocamos nossas vidas nas mãos de Jesus, pela fé, somos convidados a segui-lo, caminhando com Ele, enquanto Ele vai trabalhando em nosso ser interior. Enquanto Ele vai nos tornando dia a dia, na medida que contemplamos sua glória, semelhantes a Ele através do seu Santo Espírito.
E é isso que significa ser espiritualmente moldado. É isso que significa amadurecer na fé. Tal qual o oleiro que tem toda a autoridade e liberdade de trabalhar com o barro, que se coloca maleável em suas mãos, para que ele faça o vaso que ele quiser. Assim nós cantamos domingo passado, e gostamos de cantar, eu gosto dessa música, e ela é uma oração. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você quer isso? Eu desejo isso, de todo o meu coração. Aliás, será que a gente conscientemente pode cantar isso? Podemos cantar juntos? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Como seguidores de Cristo, desejamos viver uma vida santificada, uma vida em pureza de coração. Por isso, não é à toa que a confissão de pecados faz parte da nossa liturgia de culto. Clamamos ao Senhor, perdoa o nosso pecado, porque nós pecamos. Não desejamos mais o pecado, não buscamos o pecado, mas ele está aí, faz parte do nosso DNA e lutamos contra ele. Desejamos a vida plena, a vida completa que o Senhor tem para dar, a vida de santificação. Contudo, a mensagem que ouvimos de Jesus é que essa completude, essa plenitude segue a crucificação. E ela se encontra no final da estrada da santificação, não no começo, como muitas vezes a gente espera. Jesus mesmo passou por isso em Mateus 16, eu vou ler na nova versão transformadora, eu creio que vai estar projetado para nós. Mateus 16, verso 21 e seguintes, diz assim: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário, não é opção, era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, nas mãos dos principais sacerdotes e nas mãos dos mestres da lei. E era necessário, e é necessário que ele seria morto, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Então Pedro chamou Jesus de lado e começou a repreendê-lo, meio que dá de dedo em Jesus, dizendo tais coisas: Senhor Jesus, isso aí jamais vai te acontecer. Disse ele: isso nunca lhe acontecerá, jamais, Jesus. Morrer, isso não está no nosso projeto. E Jesus se volta para Pedro e diz, verso 23, afaste-se de mim, Satanás. E é Pedro. Pedro naquele momento é um instrumento do inimigo. Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano, não na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, a morte na cruz e morte de cruz é projeto de salvação. E é para lá que eu estou indo. Eu estou indo em obediência ao plano de salvação do Pai. E não me queira tirar desse caminho. Verso 24, então Jesus disse a seus discípulos e a nós:
se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Enterra esse eu. Tome a sua cruz e siga-me. Aliás, eu preciso abrir um parênteses aqui. Porque muitas vezes eu escuto algo que é da teologia popular brasileira, por assim dizer. E ela acaba respingando na gente, a gente acaba incutindo algumas coisas que são complicadas. Quando Jesus diz, tome a sua cruz, não é necessariamente a cruz dele, né? Essa Jesus tomou sobre si. Mas nós também temos uma cruz para carregar. Há muitos anos atrás, eu acho que eu falei disso aqui uma vez, mas nós mudamos, a igreja mudou, a gente esquece, eu esqueço muitas coisas. Mas eu me lembro, era uma história em quadrinhos, onde tinha muitas pessoas caminhando, cada um com a sua respectiva cruz na mesma direção. E aí, a certa altura, um próximo quadrinho, um deles para, apoia a sua cruz na ponta, na parte lateral, e olha para o céu e diz, Senhor, essa minha cruz aí está pesada demais. Eu não aguento carregar esse negócio, não. Será que eu posso cortar um pedaço? E o Senhor diz, bom, se quiser, corta. E ele passa a mão no serrote e tira um pedaço da cruz. Toma a cruz mais curta que os demais e segue caminhando. Todos carregando sua cruz na mesma direção. E aí, certa altura, ele para de novo. Então, não custa tentar, não é? Senhor, será que dá para cortar mais um pedaço da minha cruz? Porque está muito pesada para mim. Olha, o que eu preciso carregar nessa vida está pesado. E o Senhor diz para ele, fica à vontade, pode cortar. E ele corta mais um pedaço. E agora ele até segue mais aliviado, e os outros com aquela cruz enorme, ele com uma cruz mais curtinha. Aí, certa altura, no próximo quadro, eles chegam num abismo, que separa a vida presente da eternidade, do céu e da terra. E cada um pega a sua cruz e coloca sobre o abismo e atravessa, e a cruzinha dele não dá mais nem na metade. E ele precisa ficar do lado de cá. Gente, isso tem nada a ver com o Evangelho. Pode ser interessante, mas não tem nada a ver com o Evangelho. Essa história de que os meus sofrimentos, as minhas dores, a minha cruz é a minha tábua de salvação, isso não é bíblico. A cruz de Cristo é a única que nos faz transpor este abismo que o pecado rasgou entre nós e Deus, o Pai. Sem ela, nós estamos perdidos. Nós somos chamados a negar a nós mesmos, tomar as nossas cruzes e seguir a Jesus. Mas ele segue, verso 25, está no ponto lá ainda. Se você tentar se apegar à sua vida, ou na versão do Almeida, salvar a sua vida, você a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, se você perder a sua vida por minha causa, e Marcos inclui por causa do Evangelho, você a encontrará. Jesus nos convida a um grande ato de fé e de confiança. E Ele nos convida a olharmos para as escolhas que temos diante de nós e a dizermos não às tentações, a dizermos não à proposta e à filosofia de vida que o mundo apresenta como tábua de salvação, como uma boa moral, como boas obras. Elas são importantes? Claro que são. As obras estão na vida do povo de Deus, obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas, mas elas são consequência, elas são resultado, elas são resposta da obra graciosa de Deus em nosso favor. Mesmo que seja difícil, muitas vezes, dizer não, andar na contramão, do contrafluxo da grande multidão, nós somos chamados a fazê-lo. Viver aquilo que John Stott chamava de contracultura cristã é o nosso chamado e desafio. Quem não conhece a Cristo
vai achar isso uma idiotice. Vai talvez debochar de você, vai rir de você. Por isso é tantas vezes tão difícil se contrapor ao ritmo da vida do mundo. Para nós, a estrada do discipulado, a estrada do seguimento a Cristo, é esta que nos está proposta. E essa vai na direção contrária do que o mundo propõe. Se somos novas criaturas em Cristo, e creio que somos, assim Paulo também o afirma, devemos viver cada dia como pessoas resgatadas do mundo e do pecado que fomos. Não tiradas do mundo, resgatadas do domínio do mundo, da sua forma de viver, da sua forma de pensar. Se somos novas criaturas em Cristo, devemos viver essa salvação como pessoas reconciliadas com o Pai, umas com as outras, consigo mesmas. Na verdade, como pessoas ressuscitadas por Jesus Cristo. Vejam, tem mais uma passagem que eu espero que esteja ali mais ou menos pronto, de Colossenses 3, que eu quero compartilhar com vocês. Colossenses 3, verso 1 a 5. Paulo diz o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, com Cristo. Vejam o tempo verbal. Não que ressuscitaremos. Nós todos seremos ressuscitados quando Cristo voltar, se estivermos mortos. Senão seremos transformados, diz Paulo. Mas vocês presentemente ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Então, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Verso 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão à volta de vocês? Não. Que estão dentro de vocês. As coisas terrenas estão dentro de nós. Nós nascemos desse pó da terra. Nós somos formados aqui nesse mundo e nele estamos fincados. Nós estamos tomados por isso, pela mentalidade mundana. Ela está em nós desde a queda, faz parte do nosso DNA. Jesus fala que é do coração do homem que procedem as impurezas. Não de fora para dentro, mas elas vêm de dentro. Façam morrer, matem as coisas pecaminosas, terrenas, que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é idolatria. E assim Paulo segue. Certamente isso não é fácil. Isso é doloroso muitas vezes, extremamente doloroso. Na verdade, amamos demais a nossa vida nessa terra. Muitos vivem como se a terra fosse o primeiro e o último lugar. Que é para aqui e agora que tudo existe, para que tudo que a gente investe, que a gente trabalha, se esforça, é para aqui e agora. Não estou dizendo que a gente deva, eu já falei isso e repito, que a gente deva esquecer o mundo, se retirar do mundo. Jesus nos envia a Ele, ali sermos a diferença. Mas o mundo não pode mais viver em nós, determinar a nossa vida. Contudo, a ressurreição em Cristo
dá aos seus seguidores hoje um poder, uma poderosa razão para seguirmos no caminho que é Cristo. Cremos na ressurreição do corpo, assim falamos no nosso credo apostólico, e não apenas na ressurreição da alma. Também não cremos na ressurreição da carne, cremos na ressurreição do corpo. Um novo corpo tal qual Jesus, o primogênito entre os ressurretos, recebeu. Perfeito, para estar presente de forma presencial na eterna glória de Deus e sobreviver a ela. Deus leva o nosso corpo a sério. Nossa humanidade é preciosa para Deus, a tal ponto que Ele prometeu, por assim dizer, uma nova edição, um upgrade na ressurreição, um novo corpo. E repito aqui o conhecido verso de Paulo, de 2 Coríntios 5,17, que já mencionei domingo passado. Logo, toda aquela que está em Cristo, se tornou nova criação, nova criatura. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. Então viva a nova vida. Estar em Cristo, seguir a Cristo, crer em Cristo, como quer que a gente chame isso, significa andar nesta nova vida que temos recebido dEle. É olhando para Ele que aprendemos a ser verdadeiramente humanos, para o que o Senhor nos criou, a sua imagem e semelhança. Quando colocamos a nossa fé em Cristo e caminhamos com Jesus, Ele nos muda, Ele nos molda, Ele nos transforma a partir do nosso interior, onde parece que o mundo está instalado. É isso que significa ser espiritualmente moldado pelo Senhor. Agora, enquanto que a nossa salvação depende exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus, sem o esforço humano, como Paulo diz, por exemplo, em Romanos 9,16, portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não do nosso desejo, nem dos nossos esforços. A misericórdia Deus tem, e Ele a dá para quem quiser. Isso não depende de nós. Em Romanos 11:6, Paulo diz, e se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas nossas obras, pois nesse caso, a graça deixaria de ser o que ela verdadeiramente é, ou seja, gratuita e merecida. A graça é assim. A salvação é por graça e fé. Aliás, essa talvez é a passagem mais clássica de Paulo a esse respeito, Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, não vem de nós, é dádiva, presente de Deus. Agora, o crescimento em Cristo, ainda que sendo também Deus que o dá, envolve de alguma forma a nossa cooperação com Deus. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. Claro que ele se refere a pessoas, à comunidade, à igreja, a nossas vidas. Então Paulo conclui, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. A boa semente do Evangelho brota e cresce, floresce, frutifica, é obra de Deus, sim. Veja, contudo, como nós somos corresponsáveis nesse processo. Convido para, mais uma vez, trazer um texto à tela, 1 João 3, verso 1 a 6. 1 João 3 diz assim, vejam como é grande o amor do Pai por nós. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos e filhas, o que de fato nós somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não conhece o próprio Deus. Amados, nós já somos filhos de Deus, por meio da fé em Jesus, é graça de Deus.
Mas ele ainda não nos mostrou o que nós seremos quando Cristo vier. O que nós sabemos é o seguinte, que seremos semelhantes a ele, a Cristo, ressuscitado no seu novo corpo, porque nós o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Eu repito, e todos que têm essa esperança em Cristo se manterão puros, porque ele, o Senhor, é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele, permanecer é um termo muito importante no Novo Testamento, na boca de Jesus. Quem permanece em Cristo não continua a pecar, não deseja o pecado, não busca o pecado. Mas quem continua a pecar, quem nele tem prazer, não o conhece, não conhece o Senhor e não entende quem ele é. Eu ainda preciso trazer mais uma palavra de Paulo, Filipenses 2. Quando eu estava aí, meus amados, diz Paulo, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, ainda mais importante que vocês façam, que sigam minhas instruções. Agora veja o que Paulo diz. Trabalhem com afinco a sua salvação. Mas a salvação não é graça, não é dádiva, não é presente. Trabalhem com dedicação, com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do seu agrado. Então, e na versão do Almeida, talvez mais conhecida, Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar daquilo que Ele deseja. Deus é que está agindo em nós, dando desejo e dando poder para fazer o que Ele quer. Assim como os atletas, por exemplo, utilizam pesos para moldar os seus músculos, exercícios para se prepararem, os cristãos do passado, pelo menos, e creio que nós também, desenvolviam a sua fé praticando, por exemplo, as virtudes cristãs. Esses cristãos não esperavam que a santidade simplesmente aparecesse como um passe de mágica, só porque haviam feito uma oração de rendição de suas vidas a Jesus. Ao contrário, essas pessoas viam a formação espiritual, a maturidade espiritual, o crescimento em Cristo como um processo intencional. Tiago, esse texto está projetado mais uma vez para nós, Tiago 1, verso 1 a 5, ele diz o seguinte: Eu, Tiago, escravo de Deus, escravo do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, de teste, por momentos nem sempre fáceis, pois vocês sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. A gente persiste no caminho, mesmo diante das provações. E é necessário, diz Tiago, que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Interessante. É necessário que a perseverança cresça, pois quando esta perseverança estiver plenamente desenvolvida,
vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisa de sabedoria, então peça a nosso Deus generoso e receberá, pois Ele não os repreenderá por pedirem sabedoria a Ele. E de fato, a jornada da fé nunca foi um mar de rosa, como muitas vezes é pintada para nós. Ela tem momentos muito duros, muito difíceis, muita dificuldade, muita luta, mas somos chamados a perseverar neste caminho. Jesus mesmo nos adverte em Mateus 24, e assim vou concluindo. Mateus 24, verso 10 a 13. Olha, muitos se afastarão de mim. Muitos não vão nesse projeto até o seu final. Muitos me trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão e em grande número enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar, quem se mantiver firme até o fim, será salvo. Quem perseverar, quem se mantiver firme até o fim, será salvo. Esse é um projeto de vida. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos até o fim, custe o que custar, nos caminhos do Senhor, seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor, rumo à maturidade cristã, o que Ele deseja para nós. Amém.